Olá, sou Carlos Marques Monteiro, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tenho o prazer de poder partilhar convosco durante alguns minutos sobre o fenómeno religioso e a cosmovisão cristã sobre o mesmo. O fenómeno religioso atravessa as mais diversas esferas das sociedades humanas desde os tempos primordiais. Mark Twain disse: "O homem é um animal religioso". No mundo existem milhares de religiões e que se podem agrupar em facções ou em grupos diferentes conforme a aderência dos seus membros. Permite-me apresentar um estudo feito em 2015 pela Pew Research Center. Assim sendo, nós temos 31,2% de cristãos, 21% são islâmicos e religiosos, 16%, hinduísmo nós temos 15,1%, budismo 6,9%, religiosidade popular 5,7%, sikhismo 0,29%, judaísmo 0,18% e outras religiões 0,8%. Este fenómeno é tão complexo que os cursos de graduação e pós-graduação sobre estudos religiosos são ministrados quer em seminários, mas também em faculdades laicas. Mas o que é a religião? Etimologicamente, esta é uma palavra latina que vem da palavra relegere, latim, e que quer dizer respeitar e, por extensão, apresentar um culto. Sendo assim, a religião constitui um vínculo que une o ser humano ao transcendente, ao divino. Portanto, ainda a religião será um conjunto de crenças, credos e tudo aquilo que, deriva desses códigos morais e éticos religiosos. Sem entrar na problematização da possibilidade de se estudar a religião a nível científico, eu gostaria de poder destacar os estudos de alguns pensadores que ao longo dos tempos contribuíram para o estudo do fenómeno religioso. Spinoza, no século XVII, abordou os estudos religiosos a partir de uma perspectiva política, abrindo o debate político também sobre os problemas religiosos e particularmente dando atenção à questão da hermenêutica bíblica. Vico aproximou a problemática bíblica das histórias e da filosofia. Outros autores, como Feuerbach, Tocqueville, Marx e Bergson, superaram o período das paixões em relação aos estudos dos sistemas religiosos. Ainda poderia destacar estudos de Max Weber ou ainda o clássico Émile Durkheim. Porque o tema é vastíssimo, permite-me situar dentro da cosmovisão judaico-cristã. E esta minha opção não é um desprezo cego para com a opinião das outras pessoas, até porque, como cristão, aceito que nós devemos respeitar a liberdade de culto e a liberdade de pensamento de cada ser humano. A própria Declaração dos Direitos Humanos diz no seu artigo 18º, aquilo que passo a citar. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. O Tante, terceiro secretário-geral das Nações Unidas, também disse as seguintes palavras: "Este é um pré-requisito para a paz no mundo e em casa". A Constituição da República de Cabo Verde não fica por trás e afirma no artigo 28º, número 2: "São garantidas as liberdades pessoal, de pensamento, expressão e informação, de associação, de religião, de culto, de criação intelectual, artística e cultural, de manifestação e as demais consagradas na Constituição,
nas leis e no direito internacional geral ou convencional recebido na ordem jurídica interna. Todavia, permito-me fundamentar a minha opção pela visão judaico-cristã sobre o fenómeno religioso. A visão bíblica é coerente, é historicamente comprovável e é a única que consegue satisfazer os anseios do ser humano. O teólogo inglês David Marshall, nesta obra Boas Novas de Deus, fundamenta aquilo que eu acabei de dizer. A Bíblia insiste em que o homem foi criado por Deus, a imagem do próprio Deus, que é um propósito, um significado, um objetivo e um alvo para tudo isso. Portanto, a Bíblia leva o homem às suas raízes. O homem foi feito à imagem de Deus, do Todo-Poderoso. A Bíblia dá-lhe objetivos e uma direção de vida. A vida não se resume a nascer, crescer, reproduzir e morrer. Dá-lhe satisfação, dá-lhe estabilidade e uma vida sem medo, sem culpas, e garante-lhe a esperança de poder viver em um mundo onde as agruras e as tristezas já não vão existir. E para os mais céticos, aqueles que tentam contradizer aquilo que as Escrituras Sagradas têm dito ao longo dos tempos, quero dizer-vos que a pá do arqueólogo, as pesquisas do historiador, as comprovações de biólogos e até de filólogos mostram cada vez mais a historicidade e a veracidade dos escritos da Bíblia Sagrada. Exposto a esta minha posição, passo a desenvolver as seguintes ideias sobre aquilo que eu penso e que diz a Bíblia e, de uma forma geral, a cosmovisão cristã sobre a religião, a forma como os religiosos devem adorar a divindade. De acordo com a Bíblia Sagrada, depois de Deus ter criado o meio envolvente, fez um casal perfeitos, Adão e Eva. E esses tinham a possibilidade de adorar a Deus de uma forma direta, fisicamente tinham a presença do Criador com eles. Não sabemos por quanto tempo esta relação de proximidade durou, mas o pecado e a desobediência afastaram o homem do seu Criador. A partir daí, nunca mais as coisas serão iguais. A adoração agora acontece fora das portas do Éden. E um dos primeiros relatos que nós temos nas Sagradas Escrituras é aquele que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. Dois irmãos são convidados para oferecer a Deus um sacrifício e fazer um ato de adoração. Capítulo 4, nós temos a história de Caim e Abel, que infelizmente terminou em homicídio. Abel, aquele que foi morto, representa, todavia, aqueles que aprenderam e que souberam dizer e fazer da adoração também um estilo de vida. Por outro lado, Caim representa aqueles que se rebelaram contra Deus e quiseram fazer a adoração à sua maneira. Os descendentes de Caim tornaram-se grandes prevaricadores e a terra encheu-se da maldade. Deus arrependeu-se de ter criado o ser humano. Assim diz-nos também o livro de Gênesis. Os descendentes de Caim foram destruídos pelo dilúvio, um ato estranho de Deus, mas que teve que ser necessário para renovar as esperanças para a salvação daqueles que ainda queriam. Noé foi salvo juntamente com a sua família. Depois de Noé, os seus descendentes fizeram uma tentação muito grande a Deus. A Torre de Babel e aquilo que veio a acontecer depois diz-nos que a terra, os habitantes da terra foram dispersos e o planeta foi habitado de leste a leste. A partir daí, nós vamos ter a proliferação de formas de adorar a Deus completamente distintas daquilo que Adão, o primeiro, tinha ensinado
aos seus filhos. Adão, que vivera muito tempo e, portanto, muitas gerações aprenderam com o primeiro homem sobre como adorar a Deus e da forma correta. Infelizmente, a partir daí, a idolatria e o paganismo tomaram conta do mundo. E é neste contexto que Deus vai chamar um homem de uma terra muito distante, Ur dos Caldeus, e faz-lhe a seguinte promessa que nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 12, versos 1 adiante. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sim, a partir de Abraão, as esperanças para a adoração ao verdadeiro Deus tinham renascido. Os judeus, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora tinham a responsabilidade de ser luzes no mundo, de deixar brilhar a tocha da verdade das Escrituras e de mostrar como é que se podia chegar de forma reverente ao único e verdadeiro Deus. Infelizmente, depois do cativeiro do Egito, o povo de Israel caíra em profunda idolatria e, a partir daí, jamais deixou de ser idólatra. Veio o tempo no deserto, com os patriarcas, os juízes, depois a monarquia. Mesmo assim, o povo continuadamente adorava Deus, o Deus Criador, o Deus Eu Sou, mas continuava a adorar ídolos. Talvez um dos momentos mais altos da idolatria do povo de Israel foi com os reis Acaz e o rei Acabe e a sua malvada esposa Jezabel, idólatra, filha de um também sacerdote idólatra. A influência das nações cananitas ou cananeias à volta dos israelitas foi tão grande que, e nas palavras do professor Dr. Rodrigo Silva, nós podemos dizer que os israelitas foram monolatras e não monoteístas, porque juntavam a idolatria do culto aos deuses da sua zona, nomeadamente Baal e Azera ou Asherá, ao culto do Deus que apareceu a Moisés no monte e que tinha dito que ele é o único Deus e que não deveria haver outros deuses diante do Senhor. Não aprenderam as lições que o santuário erguido no deserto, depois o templo de Salomão e o templo de Herodes, os utensílios que ali estavam, a forma como o templo foi desenhado, foi arquitetado, as festas que aí aconteciam, particularmente a festa do Yom Kippur, não conseguiram transmitir todas as lições, ou eles não terão aprendido todas as lições que o santuário encerrava, para aprenderem o verdadeiro significado e a forma de adorar a Deus Jeová Jireh, ao grande Eu Sou, o Criador, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. No templo e no santuário, a reverência era a nota dominante. A imolação de um cordeiro ou de outro animal que apontasse para a cruz do Calvário deveria fazer-lhes entender o verdadeiro significado da adoração, que mostrava, quando se fazia esta cerimónia, apontava para aquele que deveria viver e morrer para todo o ser humano, Jesus Cristo encarnado. Infelizmente, o povo judeu fracassou. Fora do mundo semita judaico, ergueram-se outras religiões, a que o homem foi criado para adorar. Em África, as religiões dos povos negros do continente, as religiões animistas misturadas com a feitiçaria também fizeram parte. O islamismo, que depois do século VII depois de Cristo
expandiu-se também pelo continente africano ou mesmo para a Ásia. Ainda na Ásia, o budismo, o islamismo ou o zoroastrismo também foram religiões que marcaram este continente. Na América, com os índios, os indígenas, a adoração aos elementos da natureza, ou propriamente na Europa, antes da cristianização, é o panorama geral de outros povos fora do mundo semita-judaico que também, sentindo a necessidade de adorar, prestavam culto à natureza, aos elementos da natureza ou ao próprio ser humano. E falando em ser humano, se nós trouxermos isto para o nosso mundo de hoje, nós temos pessoas que veneram celebridades. Dizia um grande pensador brasileiro, Augusto Cury, que o culto da celebridade é uma mediocridade da mente humana. Mas, infelizmente, jogadores, artistas, cantores são deificados. Por outro lado, no cristianismo, a religião que deveria dar continuidade ao verdadeiro sentido de culto e à adoração, Jesus de Nazaré, no célebre Sermão da Montanha, estabelece algumas características do seu reino. Um reino que se estabelece com paz e não com armas. Um reino onde os perseguidores são considerados bem-aventurados. Um reino onde os seguidores são apelados a orar pelos seus inimigos. E a adoração deve ser em espírito e em verdade. Esta religião desafia os adoradores a serem fiéis e durante o primeiro século foi uma igreja viva e fiel aos ensinos do Mestre. Mas o profeta João terá uma visão daquilo que iria acontecer ao longo dos tempos com a Igreja de Deus. 7 cartas são escritas, enviadas por Cristo, dadas ao anjo que partilhou com João. E estas cartas mostram como é que a Igreja de Cristo vai comportar-se, como é que vai ser a adoração ao longo dos tempos entre os seguidores de Cristo. O livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, fala-nos da carta a Éfeso, da carta a Esmirna, da carta a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e finalmente a Laodiceia. 7 igrejas que existiram naquele tempo, mas que representam as igrejas de Deus até ao fim da história. Éfeso significa desejável e vai dos anos 30 a cerca do ano 100 da nossa era. Ela é elogiada pela sua perseverança, pelas suas boas obras e por ter posto à prova os falsos mestres. Todavia, ela deixou o primeiro amor. Esmirna vai do ano 100 ao ano 313 e significa cheiro suave, aroma suave. É elogiada no sentido de ser rica espiritualmente. Pérgamo vai de 313 ao ano 538 e significa elevação. Mas, infelizmente, a entrada de doutrinas falsas acontece nesta igreja. Corresponde ao período do triunfo do catolicismo medieval, mas também da oficialização do cristianismo como religião do Império. Por outro lado, nós temos Tiatira, vai do ano 538 ao ano 1798. Sabemos, de acordo com a profecia, que nesta altura o Papa Pio VI sofre uma ferida mortal, os fundamentos do catolicismo são abalados e a Igreja perde momentaneamente o seu poderio. A Igreja de Tiatira recebe uma repreensão. Porquê? Porque tolerou aqueles que seguiam Jezabel, a mãe dos idólatras. Sardes vai de 1798 até 1833. Significa aquele que permanece. E nesta igreja são elogiados porque não se contaminaram as suas vestes. A seguir nós temos Filadélfia, 1833 a 1835.
44, uma data histórica para aqueles que estudam a profecia bíblica. Por esta altura, já as sociedades bíblicas tinham surgido, começam a descobrir novas verdades bíblicas. Aparece Guilherme Miller a pregar sobre a segunda vinda de Cristo e também vai acontecer o desapontamento em 1844. Finalmente, nós temos a Igreja de Laodiceia, que é a última igreja da história desta terra. Ela não recebe nenhum elogio e é repreendida por ser morna, por achar que é rica, mas afinal é pobre. Para ti e a mim, que somos membros desta última igreja na terra, e a igreja é a menina dos olhos de Deus, Cristo faz o seguinte apelo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E vai o último apelo. Sim, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estás disposto a abrir a porta do teu coração para Cristo entrar?